para você que chegou nesse vídeo, eu pretendo apresentar uma breve explanação sobre os direitos autorais relacionados à classe artística, classe dos músicos, compositores, editores e produtores musicais. Nós vamos buscar entender quais são os direitos do autor, os trâmites burocráticos para o cadastro das obras musicais e também realizar um passo a passo, onde você vai poder acompanhar o cadastramento de uma obra musical e também o cadastro do fonograma dessa obra. Esse passo a passo vai acontecer no sistema de cadastro da Abramos, que hoje é a maior associação representativa de autores do Brasil e é a associação da qual faço parte como produtor executivo e o autor que vamos cadastrar a obra, que é a Ana Peço. Primeiramente, eu quero refletir com você sobre a importância do trabalho de composição, o trabalho do músico, o trabalho do produtor musical. É preciso que você acredite na importância desse trabalho artístico. Você, por exemplo, consegue imaginar um mundo sem arte, sem música? Perceba como ficam as cenas de um filme sem a trilha sonora. Dá um mutezinho naquela cena de ação, né? Quando a gente entra no carro, qual a primeira coisa que a gente faz? Busca logo o rádio, quer ouvir uma música. Se estamos comemorando em casa ou no bar, logo tem música. A música sintoniza nossos momentos felizes, inspira momentos reflexivos, né? Ameniza nossos momentos de dor e permite que compartilhemos os nossos sentimentos. A música é importante em diversos momentos da nossa vida, não é? Um compositor pode fazer uma obra, uma música em 5 minutos ou mesmo demorar meses para concluir essa obra. E esse importante dom de criação artística é um trabalho. É importante que a gente pense que isso é um trabalho. Exige esforço, precisa de dedicação, persistência, paciência e muito amor. Um trabalho que necessita de tempo para ser realizado. O trabalho com a criação artística nem sempre é um trabalho em qual o artista escolheu, né? Na maioria das vezes é a arte que escolhe. Foi o artista que foi escolhido pela arte. Ele nasceu com esse dom, uma vontade forte de criar, de compor, de atuar, de cantar, né? E essa vontade forte é maior que a necessidade econômica, é maior que qualquer outra vontade. Essa vontade, esse dom que move o artista para o fazer artístico é um trabalho. E nisso ele dedica o seu tempo, o seu precioso tempo. Esse tão importante trabalho artístico, ele precisa ser valorado, ele precisa ser valorizado, como qualquer outro trabalho. Afinal, vivemos todos, artistas ou não, uma sociedade capitalista, onde o trabalho é o quê? É nada mais do que a troca do nosso tempo pelo dinheiro. E esse tempo, trabalho, precisa ser remunerado. E é com essa remuneração que o artista vai poder satisfazer suas necessidades materiais, seus anseios sociais, não é? Bom, pontuado essas reflexões, podemos partir para uma questão pertinente que tenho ouvido de muitos músicos e compositores. Eu sempre ouço a pergunta: como fazer para ser remunerado pela minha composição musical? Como receber pelas minhas ideias e projetos musicais? Eu venho tratar nesse vídeo sobre uma importante forma de remuneração, principalmente para atores e compositores que desejam viver das suas criações autorais. Para poder viver de suas criações autorais, o autor precisa receber direitos autorais previstos em leis, não é? E é somente o registro das suas obras nos órgãos competentes é que vai garantir o direito autoral sobre a criação. Toda criação artística inicialmente é uma ideia. Pensa comigo. É uma ideia na cabeça do artista. Ela se inicia com um pressentimento, um novo ângulo de visão, uma imagem que o provoca, um roteiro de livro, um filme, uma escultura, um problema social ou um problema pessoal que ele está vivendo.
algo que lhe marca profundamente, um sentimento que toca fortemente a sua alma. Acontece que a lei brasileira de direitos autorais, assim como as leis internacionais de outros países, elas não protegem ideias, elas não protegem procedimentos, normativas, nem sistemas, nem métodos, nem mesmo projetos artísticos, né? Para que o artista possa viver o direito autoral, ele precisa garantir essa proteção. Ele tem que primeiro materializar essa ideia, esse projeto, essa música, transformando-os em obras. E aí sim, o registro dessa obra que vai garantir legalmente o direito de autor. Por exemplo, o compositor tem de materializar a canção que está na sua cabeça. Ele tem que colocar essa canção em letras, partitura, ele tem que produzir acordes, arranjos e gravar um áudio. Com a letra e a partitura na mão, já é possível registrar e garantir a autoria dessa obra musical na Biblioteca Nacional. É lá na biblioteca, né, que é o principal órgão de registro autoral do Brasil, é um órgão oficial. Lá que ele vai fazer o registro. Se você foi o primeiro a fazer esse registro na Biblioteca Nacional, certamente qualquer juiz vai te dar razão em uma causa onde outra pessoa esteja dizendo que é o dono daquela obra, daquela música, né? A Biblioteca Nacional é um órgão oficial para o registro da obra musical e é a melhor opção para garantir o seu direito de autor, ok? Sua canção, música, composição musical, instrumental até, ou com ou sem letra, né? Ou qualquer outro termo que você utiliza para definir o seu gênero musical, precisa e deve ser registrado na Biblioteca Nacional, que está localizada lá no Rio de Janeiro. Bom, não é preciso ir ao Rio de Janeiro, né? Atendendo a uma série de formalidades, você consegue fazer o registro ou a averbação iniciando ali mesmo, na internet, né? E depois enviando pelo correio via Sedex ou carta registrada os requerimentos, partitura, xerox dos documentos e a guia de recolhimento paga pela União, ok? É assim que é realizado o registro da obra. Mas depois você corre lá no site da Biblioteca Nacional e verifica como fazer esse procedimento. Nossa intenção com esse vídeo é realizar os passos posteriores, que vem depois do registro da autoria, que é o cadastro da obra, o cadastro de fonogramas, né? Lá no site da Abramos. Somente após fazer o cadastro da obra, fazer o cadastro de fonograma dessa obra, lá no sistema da Abramos, é que vamos conseguir tirar o ISRC único de cada música. Então esse código ISRC é que vai permitir que o ECAD distribua, ou seja, pague os direitos autorais auferidos na execução da música nas plataformas de streaming, no YouTube, no Facebook e locais que executarem o fonograma dessa música. Bom, então sem mais delongas, vamos lá para o PowerPoint, onde poderemos conhecer um pouco mais sobre os direitos autorais. Esse conteúdo foi desenhado especialmente para compositores, intérpretes, músicos e produtores fonográficos. O nosso foco maior aqui vai ser em cima das autorias musicais, ok? A lei do direito autoral, ela versa também sobre teatros, audiovisuais e outras criações artísticas, né? Mas nós vamos ficar focados então nas obras musicais. Então eu trouxe aqui alguns artigos da lei, os artigos mais voltados para as obras musicais. Então vamos lá. A lei de direitos autorais é um conjunto de normas judiciais que garantem ao criador a proteção contra o abuso e o desrespeito na utilização das suas obras e também garante a paternidade dessa criação. A lei dos direitos autorais é a lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Essa lei regula os direitos autorais, não só os direitos do autor, mas também os direitos de autoria dos músicos conexos e dos profissionais conexos. A interpretação e aplicação da lei
atender-se às finalidades de estimular a criação artística e a diversidade cultural e garantir a liberdade de expressão e o acesso à cultura, à educação, à informação e ao conhecimento, harmonizando-se os interesses titulares dos direitos autorais e os da sociedade. Bom, a lei se preocupa, não só com o direito do autor, mas também com a possibilidade da sociedade fruir dessas obras culturais. São obras intelectuais protegidas pela criação do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como as composições musicais. Tenham essas composições letras ou sejam apenas instrumentais. Então, esse será o nosso foco, trabalhar com essas composições musicais. O autor é a pessoa física, criadora da obra literária, artística ou científica. No artigo 12, disse que para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar o seu nome completo, um nome artístico, um nome abreviado, ou mesmo suas iniciais ou um pseudônimo qualquer que o autor queira se identificar, ou mesmo não se identificar, caso ele não queira se identificar. A proteção dos direitos que diz que trata a lei, ela independe de registro. No artigo 19 também ele diz que é facultativo ao artista registrar a sua obra na forma da lei. Também tem um parágrafo na lei que diz que compete ao Poder Executivo Federal dispor sobre as condições para o registro da obra e dizer quem é que faz esse registro, especificando órgãos e as entidades. Aqui no Brasil, os registros de músicas são realizados na Biblioteca Nacional e na Escola de Música do Rio de Janeiro. Ok? É importante salientar que, mesmo não sendo obrigado a realizar o registro da obra, esse registro, de acordo com a lei, ele tem um peso muito forte diante do judiciário, já que a lei indica o local onde deve ser feito esse registro, Então, se você fizer o registro na Biblioteca Nacional ou na Escola de Música, é uma garantia muito forte caso você entre em alguma contenda com alguém que se diz o autor de uma canção sua, por exemplo. Facilmente você poderá ganhar essa contenda diante ao juiz, apresentando então esse registro na Biblioteca Nacional ou na Escola de Música, desde que esse registro tenha sido realizado antes de um outro registro de quem está aí disputando com você essa obra musical. Os direitos eles podem ser eles são divididos em direitos morais e patrimoniais na lei. Então, no artigo 22, ele diz o seguinte: pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. No artigo 23 também diz que os coautores da obra exercerão de comum acordo seus direitos, salve convenção em contrário. Algumas canções tem mais de um autor, tem 2, tem 3, tem 4, ou é de uma canção de um grupo musical. E então, na hora de registrar essas composições, registrar essas obras, é importante saber qual que é o percentual de responsabilidade de cada autor e se é meio a meio, se um teve uma participação menor que o outro. Isso é importante, porque na hora de distribuição desses direitos vai ser respeitado esses percentuais. Os direitos do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Você nunca vai poder dizer que não é dono daquela obra. E ninguém vai poder dizer que agora você passou a obra para outra pessoa. Você não pode passar essa paternidade para outra pessoa. Você é o pai daquela obra. Você é a mãe daquela obra. Você geriu, você pariu, você criou aquela obra. E você então tem um direito inalienável e irrenunciável. E você também tem o direito de utilizar, fruir e dispor dessa obra. No artigo 24 ele fala que são direitos morais: reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, o de ter um nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o autor na utilização da obra, o de conservar a obra inédita, de repente você quer conservar essa obra inédita, o de assegurar a integridade dessa obra, opondo-se a qualquer modificações ou a prática de atos que de qualquer forma possam prejudicá-la ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra. E ao de modificar a obra, antes ou depois de utilizada,
retirá-la de circulação ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou a utilização implicarem em afronta à sua reputação e imagem. Então esses são os direitos morais do autor, que pode a qualquer momento tirar uma obra do mercado se ela estiver prejudicando a sua imagem, né? Ou pode exigir que aquela obra que foi feita uma modificação na sua obra, você não gostou, você pode exigir que ela deixe de ser disponibilizada, né? Então esses são os direitos morais do autor. Bom, os direitos patrimoniais do autor. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, de fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, né? Depende da autorização do autor utilizar essa obra para reprodução parcial, edição, adaptação, tradução para qualquer idioma, inclusão em vídeos, filmes, ou quando essa distribuição não tiver, né, firmada num contrato. E então qualquer tipo de exploração dessa obra, ela tem que ter autorização expressa do autor. Esse é um direito que ele tem. Agora, o direito patrimonial, diferente dos direitos morais, ele pode ser, você pode fazer uma cessão desse direito para uma editora. Você pode, e essa editora passa então a ser a responsável por esses direitos, a autorizar as pessoas a reproduzirem, a adaptarem, a traduzirem ou a incluírem. E só que essa cessão de direitos ela tem que estar em contrato, tem que estar firmada em contrato entre o autor e a editora, ok? A colocação à disposição do público dessa obra, né, por qualquer meio, e a comunicação ao público, mediante uma representação, uma execução musical, emprego de alto-falante, emissão, transmissão, rádio, difusão, né, rádio, TV, e etc. Sonorização ambiental, exibição de audiovisuais, cinemas e assemelhados. Tudo isso depende então da autorização do autor para utilizar. Esses são os direitos patrimoniais da obra. Inclusão também em base de dados, microfilmagem, inserção em fonogramas, qualquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Nesse exercício de direito, o titular ele pode colocar essa obra à disposição do público ou em execução pelo tempo que ele desejar, e a qualquer título. Ele pode entregar essa obra gratuitamente ou ele pode cobrar por isso. Esses são os direitos patrimoniais que o autor tem sobre a sua obra. O ECAD é o órgão que faz a distribuição dos direitos autorais de execução pública musical, com base nos critérios utilizados internacionalmente e definidos pela sua Assembleia Geral, que é composta pelas associações de gestão coletiva musical. As associações então são responsáveis pela fixação de preço e pela definição de todas as regras de arrecadação e distribuição dos valores. O ECAD é o escritório central de arrecadação de direitos, né? E as associações que fazem parte do ECAD hoje são a Abramos, a AMAR, a ASSIM, a SBACEM, a SICAM, a SOCIMPRO e a UBC, né? São associações de gestão coletiva, tá? Elas que fazem parte dessa Assembleia Geral junto com o ECAD e que decidem aí como é que vai ser, como serão fixados os preços, os valores e as cobranças dos direitos autorais. Bom, para a gente ter uma noção melhor, assim, de todos os direitos autorais arrecadados pelo ECAD, 85% são repassados para os titulares através dessas sociedades, né? 5% ficam para essas sociedades se manterem para cobrir suas despesas operacionais. E os outros 10% da arrecadação restante são destinados ao ECAD. Com esses 10%, então, o ECAD paga suas despesas administrativas em todo o Brasil. O ECAD é o único órgão oficial
de arrecadação no Brasil. As rúbricas de distribuição. Os valores a serem distribuídos aos titulares autorais são diferenciados de acordo com o tipo de utilização da obra musical ou fonograma. De acordo com o regulamento de distribuição de direitos autorais, esse regulamento de distribuição de direitos autorais é um documento muito bacana para a gente conhecer, está disponível lá no site do ECAD. De acordo com esse regulamento, existem as rúbricas de distribuição direta e a distribuição indireta. As rúbricas de distribuição direta. A distribuição direta será feita sempre que econômica e tecnicamente viável. Significa que o valor arrecadado será diretamente distribuído às obras e aos fonogramas executados na ocasião em que gerou o pagamento de direitos autorais. Bom, como exemplo, eu poderia dizer o caso de shows, por exemplo, Quando você recolhe o ECAD para um show específico, você recolhe esse valor para o ECAD e também você tem a obrigação de apresentar também uma planilha com o roteiro das canções que vão ser executadas nesse espetáculo. Então, com esse roteiro em mãos, o ECAD direciona então os 85% do direito para aqueles detentores que têm direito a esse recurso aí. Na verdade, ele destina mais, ele tira os 10% dele, destina 90% para a associação tira os 5% dela e destina os 85% para os autores, tá? Autores de direitos. Esse tipo de distribuição direta é feito normalmente para músicas executadas na TV aberta, em festejos regionais, espetáculos de diversos tipos, shows, como eu já falei, e cinema. Cada uma dessas divisões é uma rúbrica separada. Então o ECAD tem lá um apanhado de rúbricas e como ele divide, como ele faz, está tudo bem explicadinho lá nos manuais do ECAD. E tem também a distribuição indireta. A distribuição indireta é feita utilizando a amostragem estatística de utilização de obras e fonogramas. Essa distribuição é feita com os valores arrecadados, E as rúbricas são rádio, AM, FM, direitos gerais, hotéis, consultórios médicos, música ao vivo, mídias digitais, casas de festas e diversão, clubes, restaurantes, boates, bares, TV por assinatura e eventos culturais como o movimento tradicionalista gaúcho, são as festas, carnaval e festa junina. Sonorização ambiental, shopping centers, lojas comerciais, supermercados, e outros. Basicamente, então, essa é a distribuição indireta. Muito bem, pessoal, então é isso. No próximo vídeo nós vamos falar do cadastramento de obras e fonogramas. Nos vemos lá.